Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. Eu estou trabalhando o assunto do decreto 58052, que é o decreto que regulamenta a Lei de Acesso à Informação, uma lei federal de 12.527. Bacana? A estratégia que eu utilizei para gravar essa aula é gravar ela em partes dividida em capítulos, né? Como o decreto tem 6 capítulos, que a lei também tem 6 capítulos, agora chegou a hora de nós trabalharmos o capítulo 4º, né? Sem dúvida nenhuma, este é o maior capítulo desse decreto. Esse aqui é um capítulo que costuma ser muito cobrado na prova, tá certo? Por quê? Porque olha só, primeira coisa, vem comigo, cara, você tem que começar a estudar, tá? Com formação de juízo de valor, formando opiniões, entendendo, interpretando os fatos. Isso gera um diferencial competitivo. Você está estudando o quê? Você está estudando a Lei de Acesso à Informação. Qual que é o objetivo dessa lei? É garantir que o povo brasileiro consiga a efetividade do princípio constitucional do acesso a informações públicas, né? É isso. Então é o seguinte, a lei tenta, tá, garantir o preceito constitucional do acesso à informação pública. Tanto é que a regra geral, você já sabe, regra geral qual que é? A regra geral é de acesso imediato às informações públicas, não é isso? Então isso aí nós já trabalhamos isso. Só que nós temos apenas, atenção, 2 blocos de informações, que essas informações elas vão se sujeitar ao que? A restrição. E, professor, se ela vai se sujeitar à restrição, significa dizer que o legislador vai ter que regulamentar, vai ter que detalhar como que essa restrição vai acontecer. Por isso que eu afirmo, sem medo de ser feliz, que no âmbito federal da Lei 12.527, de todos os concursos municipais, estaduais e federais que cobram a Lei 12.527, o assunto campeão é exatamente o assunto número 4, o capítulo 4, que é das restrições de acesso a documentos, dados e informações. Então, esse aqui é o capítulo que é mais cobrado, né? Tá certo? Vamos lá. Então, esse aqui é um capítulo importante. Tá? Então, se no seu edital tem lá a Lei 12.527, as regras aqui estão muito próximas da lei federal, né? Então o decreto aproximou muito aí, né? Tá certo? Então vamos lá, vamos detalhar. Então esse capítulo 4 das restrições, aí você já sabe o seguinte, né? Já é para saber na altura do campeonato, né? Que é o seguinte, nós temos 2 tipos de restrições, né? Tá? Informações sigilosas, e nós temos informações pessoais. Aí. Tá? Informações pessoais está aqui, Vamos trabalhar na seção 3. Tá? Agora, a seção 1 e a seção 2 vai trabalhar com as informações basicamente sigilosas. Está aqui para vocês, né? Está aqui, Então, das disposições gerais, né? Da classificação, né? Classificação. Professor, classificação, nós temos 3 tipos de informações sigilosas, reservada, que é mais fraquinha, secreta e ultra secreta, né? Reclassificação. Ela foi classificada como ultra secreta, passou por uma revisão. Tá? Passou por uma revisão, e essa revisão ela é bem mais detalhada na 12.527, na lei federal. Passou por aquela revisão. E aí? E na revisão, ela foi reclassificada por reservada. Está lá. Né? Desclassificação da informação. A informação não há necessidade mais de se submeter à restrição temporária de divulgação. Ela vai ser desclassificada de documentos e dados e informações sigilosas. Né? Então está aqui, da proteção de documentos, dados e informações pessoais. Eu não consigo enxergar um aluno competitivo em concurso, se ele chegar na prova e não saber o que é uma informação pessoal, a gente já vai falar sobre isso. Né? E aí vem aqui essa seção 4 aqui, que é a maior parte desta aula,
que é da proteção e do controle de documentos, dados e informações. O que trata essa informação 4 aqui? Essa informação trata, né, dos procedimentos da Administração Pública Estadual de São Paulo para lidar com essa informação sigilosa, né? Então, aqui ele vai trazer muitos conceitos inéditos, muitos conceitos que não estão contidos lá na lei federal, né? Então, olha aí. Agora, para cobrar um assunto desse aqui, do capítulo, seção 4 aqui, aí eu acho que é mais para concursos aí, bem específicos, do arquivo público, concursos para o cargo de bibliotecário, por exemplo, para o cargo de arquivologista, de arquivologia desses órgãos, porque é bem específicos. Então, o professor vai dar uma passada geral aqui para você ter uma ideia, né? E pode ficar tranquilo, cara, que essa aula aqui, como disse para vocês, isso aqui não é uma aula do decreto 58.052, é um mini curso. Tá? Se você assistir a aula minha 12.527 e você assistir depois esse decreto aqui, cara, você está super preparado para qualquer questão de concurso em qualquer instância, pode ter certeza. Vem comigo, vamos estudar. Vamos lá. Então, capítulo 4 das restrições de acesso, documentos, dados e informações, primeira seção, disposições gerais. Lembrando que nós temos 4 disposições desse capítulo. Primeiro, artigo 27. 27. São consideradas passíveis de restrição de acesso, no âmbito da administração pública estadual, 2 categorias de documentos, dados e informações. 2 categorias. 2 categorias. Você já sabe quais são essas categorias. Primeira categoria são aquelas informações classificadas como sigilosa. E a segunda são as informações pessoais. Pronto. Básico. Já trabalhei isso em todas as aulas anteriores. Então, chegando agora, agora ele vai detalhar isso. Vamos lá. 2 categorias. Então, primeiro, quais são as informações que são sujeitas à restrição? 2 categorias. Informações, primeiro, sigilosas. Ela vai ter que ser classificada como sigilosa, não é isso? Ela não nasce sigilosa, ela nasce uma informação normal. Aí alguém competente vai ter que... Opa, isso aqui é uma informação sigilosa, ele vai classificar. E outra, informações pessoais, né? Informações sigilosas, né? Sigilos, né? Aqueles submetidos temporariamente, não é eterno, tá? Temporariamente, à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. Então está aqui. Professor, qual que é o motivo, qual que é o argumento utilizado para que uma informação seja escondida, tenha restrição de acesso? Que ela seja classificada, porque essa informação ela é imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado. Esse é o apelo principal. Professor, e a informação pessoal? Pessoal da pessoa, aí. Diz respeito ao quê? À intimidade da pessoa, à vida privada, à honra, à imagem das pessoas, bem como liberdades e garantias individuais. Vamos lá. Aqueles relacionados a pessoa natural, identificada ou identificável, relativos à intimidade, vida privada, honra, imagem das pessoas, bem como as liberdades e garantias individuais. Ou seja, nós temos aqui 5 hipóteses de informações pessoais, tá certo? 5 hipóteses de informações pessoais que serão aí consideradas aí de restrição, tá? Professor, e o prazo? Aí nós vamos ver, 100 anos, né? A gente vai ver um capítulo, uma seção à parte sobre isso, tá? Então você tem que saber essas 5. De novo, quais são as 5? Intimidade, vida privada, honra, imagem das pessoas, bem como liberdades e garantias individuais. Pronto. Vamos lá, estamos trabalhando, né? Então você já sabe que são 2 tipos de informações que podem ser sujeitas à restrição de acesso temporário. A informação pessoal também, ela se enquadra aí, tá? Na temporalidade. A gente vai mostrar para você no capítulo à parte. Parágrafo único, vem comigo. Cabe aos órgãos e às entidades da administração pública estadual, por meio de suas respectivas comissões de avaliação de documentos e acesso, CADA, a gente sabe que existe o CADA aí, né? A gente estudou isso lá na segunda aula, né? A qual se refere os artigos 11 e 12, que vem regulamentar o CADA,
Decreto promover estudos necessários à elaboração da tabela e à identificação de documentos, dados, informações sigilosas e pessoais, visando assegurar a sua proteção. Bacana. Artigo 28. Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos humanos. Tutela judicial ou administrativa. Você vai escrever aqui, ó, importante. Professor, eu quero um exemplo prático, fácil para entender esse cara aí. Vou passar para vocês. Aqui você aprende, cara. Aqui não tem lero-lero, né? Aqui é o papo reto. Você está sendo processado na justiça. Tutela judicial. Você está naquela fase de constituir prova da sua inocência. E tem uma informação que ela está classificada como reservada e você sabe que aquela informação ali, aquela informação, ela vai ser utilizada aí, ela é importante para o julgamento, para o convencimento do juiz daquela situação. Neste caso, essa informação que é classificada como sigilosa, sigilo reservado, essa informação ela tem recesso de restrição de acesso, mas o artigo 28 diz que você pode solicitar o acesso dela. Ó. Não poderá ser negado o acesso. Pronto, está aí, já garantiu seu direito à informação necessária, à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais. Cai muito, viu? Isso aqui cai muito, hein? Cai muito. Deixa eu falar uma coisa para vocês sobre esse negócio de cai muito, né? São dois assuntos muito próximos, muito semelhantes, que é a Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, que é a lei maior, que inclusive obriga todos os poderes, né, a realização de um decreto desse e um decreto específico que é esse, no caso, que estamos estudando, o decreto 58.052 do Estado de São Paulo, né? Então, o que acontece? Cai muito, né? Rapaz, onde tem lá 12.527, cara, pode cair isso aqui, muitas questões querem cobrar isso, e o cara lê esse cara aqui e não consegue entender o que significa, qual que é o efeito prático disso. Parágrafo único. Os documentos, dados e informações que versem sobre condutas que impliquem violação de direitos humanos praticadas por agentes públicos ou a mando das autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso. Então tá aí, né, gente? Então tem qualquer documento, qualquer informação que violem direitos humanos, né? Que viola os direitos humanos, essa violação não pode ser classificada como informação sigilosa, não poderão ser objeto de restrição de acesso, né? Muito importante esse assunto aqui também, né? Artiguinho 29. O disposto neste decreto não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e segredo de justiça, e nem as hipóteses de segredo industrial, decorrente de exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público. Então, vamos lá. Professor, é aquele segredo de justiça, tá, que rola lá na justiça. Aí, ó, não, tá? Então, essas hipóteses de segredo de justiça não está nessa lei, está numa legislação específica. As hipóteses de segredo industrial também não está nessa lei, é outra lei que trata sobre isso. Então, essas hipóteses aqui, ali está garantindo essas especificidades a serem tratadas por leis específicas, né? Terminamos a seção 1, que são disposições gerais, e agora a gente vai para a seção 2, que, na minha opinião, é a seção mais importante desta aula, porque é aqui que nós vamos falar dos documentos reservados, sigilosos, os seus prazos, ultrasecretos. Quando fala de Lei 12.527, em todos os concursos, todas as bancas, é o assunto preferido pelo examinador, tá certo? Por quê? Porque esse aqui é um assunto novo, o cara não estuda isso, né? Ele não estuda isso no seu estudo regular, né? Vem comigo. Então, lá. Classificação, reclassificação, desclassificação, documentos, dados, informações sigilosas. Nesta sessão, nós não vamos falar nada sobre informações pessoais. Informações pessoais, o legislador reservou a próxima sessão, que será a sessão 3, de informações aí pessoais. Aqui só aquelas informações imprescindíveis para a segurança do Estado e da sociedade que vão se sujeitar à restrição temporária de acesso. São considerados imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado e, portanto, passíveis de classificação de sigilo os documentos, dados e informações cuja divulgação, acesso
irrestrito possam. Então vamos lá. Informação que podem ser objeto de restrição, imprescindíveis para a sociedade e para o Estado. Papo reto. Não ficou vago? Ficou vago. Agora o legislador ele vai detalhar o que pode ser classificado como imprescindível da segurança do Estado e da sociedade. Incisinho primeiro, essa informação, pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou integridade do território nacional, aí o motivo para o cara classificar como ultra secreto, né? Prejudicar ou pôr em risco a condução de negociação ou as relações internacionais do país ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros estados e organismos internacionais. 3. Pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população. 4. Oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do país. 5. Prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas. 6. Prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou técnico. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e quero fazer um convite muito especial para você que está assistindo a minha aula sobre o decreto 58052 de 2012. Este decreto é um decreto regulamentador da Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527, na qual o professor gravou tanto a lei quanto o decreto. Tá certo? Fiz uma gravação aí bastante exaustiva, com bastante exercícios, com bastante exemplos explicando a prática, a aplicabilidade, como isso pode cair na sua prova. Garanto para vocês, se vocês assistirem a minha aula, que são 6 partes da Lei 12.527, mais este decreto 58052, vocês podem ter certeza absoluta que vocês vão acertar qualquer questão de prova sobre o assunto, tá certo? Eu, professor Luiz, eu fiz aí uma isolada desse decreto, juntamente com a Lei 12.527. Você quer assistir a lei completa, né? Essa aula que você assistiu é somente 30% da aula. É muito pouco, não vai ficar competitivo, tá certo? Não vai ficar competitivo. Todos os artiguinhos. Quer assistir as 6 aulas da 12.527, quase 4 horas de aula, mais o decreto 58052, clique aqui embaixo, uma isolada do Lá Concurso, por apenas R$20. É isso mesmo, a isolada desses 2 cursos aí, por apenas R$20, você tem direito aí a 45 dias de acesso restrito, você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Tá certo, meus amigos? Então, aí, espero vocês aqui no Lá Concurso, pode ter certeza, aula top de linha. Forte abraço, fique com Deus e espero você. Fui, obrigado, tchau. Clique lá.